Bom dia, bom dia, bom dia! Olá, Creators! Sejam muito bem-vindos, meus amigos, para mais um curso Jerusalém Cardíaca, mais uma aula número 5. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esta quinta-feira. Kezinha, seja bem-vinda, chegando com tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Adorador Rodrigo Vaz, olha só que saudade de você, meu amigo. Seja bem-vindo. Cadê aquela música do amigo? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Rodriguete, saudade de você. Meus amigos, vamos chegando. Bom dia. Sejam bem-vindos, compartilhe essa live, essa aula de hoje. O nosso assunto aqui hoje é forte. Nós estamos falando sobre a nossa morada celestial, a Nova Jerusalém, que vem, desce do céu e nós estamos nos preparando para morar nela. Amém? Amém, 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 amém. Amazing Grace. Glória a Deus. Bom, 8h35 da manhã, minha mãe chegando aqui, Lúcia Pereira, um beijo no coração. Onde vocês estão aí? Tá frio? Fala aqui pra gente. Que aqui em Maricá tem esfriado bastante por esses dias, né? Hoje amanheceu com sol, mas a gente tem vivido aqui dias de frio. Aí, Rodrigues, tem que vir cantar aqui na live. Tem que vir cantar aqui, aquela música lá do Eclesiastes 3. Coisa boa. Amigos, sem nos alongar muito, eu queria agradecer aqui, mandar um super agradecimento, um super beijo para os nossos amigos lá do Estúdio Norte, onde nós gravamos ontem. Gravamos ontem um podcast que vai ao ar amanhã, na sexta-feira, da galera lá do Pode Chegar. Nosso querido pastorzão Luiz Henrique, super beijo para vocês. A Ana Lídia, super beijo para Ana Lídia, a profetisa Ana Lídia e toda a sua equipe ali, o Gabriel, né, o responsável pelo estúdio. Gente, que estúdio maneiro, hein? Que estúdio aconchegante, os melhores equipamentos, né, de altíssima qualidade, super moderno. E você que quer fazer a sua gravação do seu podcast, procura ali o Norte. Vou deixar aqui o contato deles na descrição dessa live quando encerrar, para vocês um preço super acessível, que vale a pena você ir lá conhecer e fazer ali os seus projetos, dar vida aos seus sonhos. Amém? Quero também mandar um super beijo aqui para os nossos amigos da DHR Consultoria. É uma empresa de consultoria, uma empresa parceira nossa, que tem ajudado, abençoado aqui o nosso ministério. Eles DHR Gestão Integrada, né? Eles trabalham com treinamentos, né? Sabe esse treinamento que prepara as suas equipes da sua empresa para manter um padrão de qualidade, né? Tem lá as normas de qualidade, a ISO 9001, ISO 14001, a ISO 45001 e algumas outras. Então eles dão esses treinamentos, né, nas normativas. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua empresa, vai deixar o negócio mais profissional. Então você que tem o seu empreendimento, você que tem a sua equipe, vale a pena você investir, vale a pena você treinar a sua equipe para essas normativas de qualidade, né? Vai com certeza alavancar aí todo o seu projeto, né? Auditorias internas, eles trabalham com isso tudo. Vou deixar também o contato deles, o @ deles aqui para vocês conhecerem melhor. Não deixa de visitar a página deles e seguir, tá? É muito importante que você também siga a página deles, para que um dia você, de repente, precisar do serviço dele, você já sabe como fazer um primeiro contato. Amém? Beleza? Combinado até aqui? Maravilha. Queria agradecer também TV Ondas Play, que abre para nós essas portas aqui, para que possamos gravar essas lives, né? Ter esse trabalho do Onda Missionária aqui em Maricá, onde nós abençoamos tantas igrejas, né? Vamos em tantas igrejas para poder fazer coberturas de evento,
né? Tantos eventos missionários de causa social, né? Pessoas que trabalham pela unidade da igreja, é o nosso foco. Nós estamos aí para dar essa visibilidade. Amém? Quero agradecer também os nossos parceiros, o tio Fábio Capoteiro, que sempre nos abençoa na manutenção do carro. Vocês sabem que nós trabalhamos com missões em tempo integral, então nós sempre precisamos desses auxílios, né? Então nós temos o tio Fábio Capoteiro, que na maioria das vezes resolve questões do carro para nós, quando nós precisamos de alguma manutenção. Então tem pessoas que cuidam muito bem da nossa vida, né? Que Deus usa muito para cuidar de nós. Nosso pastor Júnior, lá da Primeira Igreja Batista Missionária, nossa casa, um super beijo. A pastora Rose também, lá do quiosque Roses, do quiosque da Rose lá em Ubatuba, na Praia do Lázaro, sempre tem cuidado da nossa vida. E outras pessoas, né? Stephanie, que também nos abençoa demais. Pastor Marco José, lá da Assembleia de Deus, Ministério Libertos por Cristo. Super beijo pro pastor Marco José. Nós já estamos ficando tristes porque nós encerramos a nossa turma ali já, depois de 3 meses, concluímos o curso, foi bênção, e amanhã nós estaremos lá para a entrega dos certificados. Eita glória, Deus abençoe vocês, queridos. Glória a Deus. Vamos para o nosso assunto então. Na semana passada nós viemos aqui e falamos sobre a unidade de Deus e nossa percepção dela em 3 etapas, né? Quando Deus resolve habitar no meio do povo. Nós falamos que Deus habitou no meio do povo no tabernáculo do deserto. Deus habitou no meio do povo quando Jesus veio em carne. Deus habitou no meio do povo e agora habita em nós, né? Por causa do Espírito de Deus que habita, mora dentro de nós. Nós carregamos essa responsabilidade, carregamos esse Espírito excelente, sobremodo excelente, que é o Espírito de Deus, que nos capacita a vencer todas as coisas. Então, nós estamos agora nesse processo onde nós estamos... o Espírito de Deus mora em nós, mas vai chegar um dia, que é a nossa expectativa, quando nós formos arrebatados e recebermos um corpo glorificado. Nós falamos um pouquinho disso aqui também na última aula. Nós viveremos para sempre com o Senhor aonde? Numa nova terra, que é a nova Jerusalém que vai descer do céu, né? Essa é a nossa expectativa. Por isso que o nosso curso aqui é Jerusalém Cardíaca, porque nós queremos morar com Jesus. Nós queremos viver para sempre com Ele, nesse lugar onde Ele nos preparou. Ele preparou para nós, Ele preparou para cada um de nós. E às vezes as pessoas se perguntam, mas por que Jesus não voltou ainda? Está demorando muito. Assim como Pedro, ele escreveu, né, na sua carta, e ele falou, olha, nos últimos dias, muitos estariam perguntando acerca da expectativa da volta de Jesus, né? Por que ele retarda a sua promessa? Os nossos pais prometeram que Jesus voltaria, nós estamos vendo tudo acontecer, mas Jesus ainda não voltou. Será que ele não vai cumprir essa promessa? Lá em 2 Pedro você vai ver esse relato. E aí o próprio Pedro, ele tem uma revelação e ele diz, olha, Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, ainda que muitos acham que está demorando. Porque o desejo de Deus é salvar a todos. Então ele dá tempo, está dando tempo para que o maior número de pessoas se arrependa. Entendeu? Por isso que Jesus não voltou ainda, por misericórdia, né? Nós sabemos que quando Jesus voltar, e a gente vai falar sobre isso, sobre a volta de Jesus, a gente vai ver a destruição que vai seguir no mundo, porque o mundo será destruído, todos os elementos se desfarão, né? Essa semana eu tive até um sonho próximo disso, né? Sonhei com os elementos se desfazendo e essa expectativa do retorno de Jesus. Mas a Bíblia já fala para nós sobre isso. Ela já fala para nós que quando Jesus voltar, vai ser terrível, vai ser um dia terrível. E quem poderá suportar o dia da vinda do Senhor, né? Então, os nossos esforços aqui com o curso Jerusalém Cardíaca é trazer para nós uma mentalidade, né? Tentar nos trazer para este caminho onde nós viveremos para sempre com o Senhor e quando Jesus voltar nós sejamos arrebatados com Ele, não padeçamos nem pereceremos, né? Junto com os ímpios que serão destruídos no grande dia. Amém? Quantos estão comigo? Levanta a mão.
Eita glória. Dayana chegando. Pastorzão, acabei de falar de você aqui. Falei que a gente estava ontem lá numa gravação, super gravação, lá no podcast, lá no Pode Chegar, no estúdio Norte, lá no prédio, né? Aquele prédio maravilhoso, o Centro Empresarial 1000, em São Gonçalo, ali pertinho da Praça Zé Garoto. Foi uma honra estar ali com vocês. O episódio vai ao ar amanhã e eu quero ver todo mundo assistindo, porque o que nós vivemos ontem ali foi sobrenatural, foi de Deus. Pastor Luiz é um homem de Deus, a sua equipe também é uma equipe de Deus e nós estamos juntos. Então, pensando sobre essa nova Jerusalém que vai descer do céu, seja bem-vinda, Dayana. Bom dia, bom dia, bom dia. Tem café? Ih, tem café, mas esqueci de pegar. Depois eu pego. Pensando, né, que Jesus vai voltar e que nós moraremos com ele, essa não é uma promessa nova. Essa não é uma promessa nova. Essa é uma promessa desde que Deus resolveu salvar a humanidade, porque o desejo de Deus sempre foi habitar no meio do homem. Então, a gente começa a ver ali no chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão para sair do meio da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que o Senhor ia mostrar. E aí eu gosto muito do livro de Hebreus, que a gente vai ler aqui com calma. Quando o livro de Hebreus, ele aqui no capítulo 11, ele vai falando a respeito da fé, ele vai falando sobre os homens que viveram pela fé, desde Abraão, né? Ele vai falar desde o começo lá de Abel, que ofereceu o sacrifício, antes de Abraão, né? Ele vai falar sobre Enoque, que foi transladado. Ele vai falando sobre todos esses homens que andaram com Deus, que tiveram esse encontro com Deus, e eles receberam de Deus promessas. E essas promessas que eles receberam de Deus, o livro de Hebreus ele vai dizer para nós que eram promessas futuras. Todos eles, né, a maioria deles, tirando Enoque, que foi transladado, todos eles viveram na expectativa dessa nova terra. E eles morreram sem entrar nessa terra. E a gente vai ver sobre isso aqui no livro de Hebreus. Eles morreram sem entrar nessa terra, por quê? Porque eles tinham, como ele está falando de fé aqui no livro de Hebreus, ele está querendo dizer para nós que, mesmo que eles não estivessem vendo, eles entregaram tudo para seguir a Deus nas suas instruções, na perspectiva e a esperança de uma terra futura, que é a terra celestial, que é a Nova Jerusalém. Vamos ver o que ele está dizendo aqui em Hebreus? Abre aí a sua Bíblia, capítulo de Hebreus, versículo 11. Ele vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então vamos dar uma pausa aqui. Porque ele já começa o discurso dele falando acerca da fé. E a fé dele, ele já começa embasando acerca dos mundos que foram criados. Então ele já está aqui dando para nós a entender que é algo além da nossa visão física, né? E no desenrolar do texto a gente vai perceber isso, né? Que eles esperaram uma terra, essa terra não chegou enquanto eles estavam vivos, e eles viveram, entregaram tudo a Deus na expectativa de receber essa herança celestial, aquilo que Deus prometeu, para em algum momento eles cumprem. Bom, espero que vocês estão me ouvindo bem. Fala aí, dá um sinal. Ok, show. Então, versículo 4. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado por Deus, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé,
Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Olha que legal. Abraão foi chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Deus fez uma promessa para Abraão. Falou, olha, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando chegou nessa terra que Deus havia mostrado, né? Eles habitaram ali, mas eles habitaram ainda em tendas, em cabanas, porque apesar de Deus ter levado eles para aquela terra, ainda não era a pátria celestial. Vocês estão entendendo? Porque ele está esperando aqui, ó, uma promessa que ainda vai se cumprir. Cadê? Pela fé habitou na terra da promessa, ou seja, eles habitaram na terra onde Deus falou que eles iam habitar, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, eles estavam ali, eles foram conduzidos ali por Deus para uma terra, mas eles não estavam ainda satisfeitos porque eles estavam esperando uma terra celestial, porque tanto que eles morreram ali nessa terra da promessa e eles ainda não alcançaram a pátria celestial, porque essa é uma promessa futura, é algo que Aí ele continua dizendo, né? Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha isso. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo aqui? Vocês estão entendendo o que ele está dizendo aqui? Eles morreram na fé, eles receberam de Deus uma promessa e eles morreram sem receber essa promessa. Tem até umas músicas, né, que as pessoas falam, não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. É isso que a Bíblia está dizendo, não. Eles receberam promessas, eles morreram e a promessa não se cumpriu. Por quê? Porque a promessa ela é além do nosso campo físico de visão. É uma promessa celestial. Então todos eles morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos nessa terra. Essa terra aqui, agora, nós habitamos, não é ainda a terra da promessa onde Deus nos prometeu que nos levaria. Amém? Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Olha que forte isso. Os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Sabe aquela expectativa, tipo... Você, por mais que você tenha uma casa que seja própria... O Fabinho gosta muito de falar sobre isso, né? O que você tem nessa vida que é seu de fato? Eu queria muito que ele participasse, mas ele está editando um vídeo muito importante. O que nós temos nosso nessa vida, né? Você tem lá o seu carro, mas você paga IPVA. Se você deixar de pagar o IPVA, deixar de fazer a manutenção, você fica sem carro, né? Se você deixar de pagar o IPVA, eles tomam um carro de você. Você comprou uma casa, mas se você deixar de pagar o IPTU, se você deixar de cumprir com as suas obrigações, o governo vem e toma a casa de você. Você é dono dos seus filhos, só que os seus filhos crescem e logo se rompe esse cordão
umbilical. Cristiane Rocha, seja bem-vinda, Cristiane, pastor William também. Então você não é dono nem dos seus filhos. Aí você se casa e você também não é dono do seu cônjuge, porque você não tem como controlar essas coisas. Você não tem domínio sobre essas coisas. Então, tudo que está na nossa vida hoje é passageiro. Nós somos verdadeiros peregrinos nessa terra. Nada do que nós temos aqui é nosso. A qualquer momento nós podemos perder tudo. A qualquer momento nós podemos perder tudo. Um exemplo disso... Bom dia, Lucas. Bom dia. Um exemplo disso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Recentemente, essa enchente que deu, a chuva forte, devastou tudo e muita gente perdeu tudo que tinha construído. Entende? Então a Bíblia está nos apontando para a gente não construir. A gente às vezes é necessário às vezes construir? É necessário, né? Porém o nosso coração não pode estar nisso, porque nós somos peregrinos. Um abraço, meus irmãos, excelente analogia. Nós somos peregrinos nessa terra, a nossa pátria não é aqui. Aqui nós não temos esse domínio, nós não temos esse... nada do que nós temos é nosso de fato. Né? A qualquer momento pode ser arrancado de nós. O seu emprego, por exemplo, você está lá bem, de repente você recebe o Oscar, né? O quadro do funcionário do mês, e no outro dia você é mandado embora. E eles nem vão lembrar daquilo que você fez. Entende? O quanto você se desgastou, o quanto você perdeu a sua saúde, o quanto você acordou cedo para poder cumprir uma demanda, para você conseguir cumprir com as suas metas. É ou não? Eu estou falando alguma bobagem? Fala a verdade. Então, nada do que nós temos é nosso de fato. Tudo nos é emprestado durante um tempo, até mesmo a nossa vida. Né? Nós temos hoje a bênção de acordamos essa manhã, estamos aqui respirando, nosso coração está batendo, mas vai chegar um dia, vai chegar um momento onde até isso será tirado de nós viveremos para sempre com o Senhor. Então, nós estamos aqui como peregrinos, somos peregrinos até o nosso encontro com Cristo nos ares. Amém? Até os nossos pais na fé, eles tiveram essa mesma perspectiva. Deus fez promessas para eles. Olha, Abraão, por exemplo, vai porque eu vou te mostrar uma terra e você vai habitar nessa terra. Ele habitou na terra das promessas, mas ainda assim ele não estava completo, porque a terra que Deus estava prometendo para ele é uma terra celestial. E aí o livro de Hebreus ele fala isso pra gente. Todos morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e aí eu fico com uma esperança no coração. Porque mesmo que eles não estavam habitando na terra da promessa, eles viam a promessa pela fé. E é sobre isso que o livro de Hebreus aqui no capítulo 11 está falando. A fé fez com que eles entregassem tudo, né, e vivessem de forma digna para o Senhor, porque eles esperavam uma recompensa eterna. E essa recompensa é a pátria celestial. Esse sentimento de pertencimento, sabe? Nós não temos isso. Você pode estar no lugar que for, você pode estar na melhor casa, você pode ter comprado o seu melhor carro, você pode estar no seu melhor emprego, mas existe algo dentro de mim, de você, que fala, ainda não é isso. Ainda não é isso. Por quê? Nós estamos aqui de passagem. Tudo é passageiro, é temporário. Nada do que nós temos é nosso, na sua completude. Mas vai chegar um dia que Deus preparou para nós uma pátria celestial, onde nós seremos verdadeiros pertencentes dessa pátria. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, olha, eles morreram na fé, eles sem terem recebido as promessas, viam de longe, crendo-as, abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Versículo 16. Por isso, também Deus não se envergonha deles e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Olha isso, meus irmãos. Eles desejavam, né? Eles alcançavam ali a promessa, mas
Eles ainda desejavam, tem alguma coisa faltando, eu ainda não estou completo, eu não sou pertencente desse lugar, eu não pertenço a este mundo, eu não pertenço a essa família, eu não pertenço a essa casa, eu não pertenço a esse carro, eu não pertenço a esse emprego, eu não pertenço a esse sonho. Existe algo maior que foi preparado para mim, onde realmente Deus vai me dar e será meu para toda a eternidade. Agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Lidiane Brandão, seja bem-vinda. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhes dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. E daí também, em figura, ele recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-á tempo, contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefité e de Davi e de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza que tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Olha o que a Bíblia está dizendo. Esses homens que eles vislumbraram uma fé, uma pátria celestial, uma esperança futura de uma eternidade, eles viveram isso tudo. Eles foram mortos, eles foram cerrados ao meio, eles foram perseguidos, eles sofreram injúrias nesse mundo. E a Bíblia está dizendo aqui, dos quais o mundo não era digno desses homens, porque eram homens de Deus, homens que pela fé alcançaram esse vislumbre da promessa. O mundo não era digno deles, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha, ele continua dizendo, eles viveram isso tudo e ainda não alcançaram a promessa, aquilo que Deus tinha prometido para eles. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Então, meus amigos, como é que está a nossa expectativa, né? Como é que está a nossa fé? Lidiane Brandão, bem-vinda, Lidiane. Como é que está a nossa expectativa? Porque às vezes nós estamos acostumados, quando, por exemplo, nossa geração, a nossa cultura nos condicionou a fugir da dor e do sofrimento.
Nós somos acostumados a fugir da dor e do sofrimento. Quando nós temos uma dor de cabeça, qual a nossa primeira reação? Nossa primeira reação nunca é buscar o Senhor e agradecer a Deus por... Obrigado, Jesus, porque eu estou sofrendo uma aflição no meu corpo, na expectativa de que eu serei um corpo glorificado e viverei para sempre com o Senhor e nunca mais sentirei dor de cabeça. Não, nós somos condicionados a, quando nós tivermos qualquer tipo de dor, buscar um remédio para sarar a nossa dor. E a Bíblia está dizendo que os nossos irmãos, eles padeceram, eles sofreram, eles foram rasgados, eles sentiram dor e sofrimento na expectativa de se cumprir a promessa que Deus tinha feito para eles. E a Bíblia está dizendo que eles morreram e as promessas não se cumpriram. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles morreram, as promessas não se cumpriram, porque as promessas que Deus fez para eles era uma promessa futura, de um reino futuro, de uma eternidade, de uma pátria celestial, onde eles são verdadeiros pertencentes dela. Como é bom ouvir sobre a fé pela manhã, nos dá um alerta para praticá-la durante o dia. Amém, precisamos. A Bíblia faz uma associação acerca da vida do justo. Bom dia, Marília, Lia, beijo. Deus faz uma associação acerca do justo e a fé. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. E quando nós olhamos para os homens de Deus que viveram pela fé, aqui relatados em Hebreus 11, achei maravilhoso esse texto, porque ele faz um apanhado quase que geral. Ele só não vai falar dos apóstolos que também viveram pela fé, que sofreram as suas perseguições, foram martirizados, buscando essa promessa celestial do retorno de Jesus. Não vai falar porque era o tempo deles, mas eles fazem um apanhado geral do Velho Testamento, mostrando para nós que esses homens de Deus, eles viveram pela fé, na expectativa de uma pátria celestial. Entende? E a Bíblia faz essa associação. O meu justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, o que nós estamos vivendo? Se a primeira tribulação que nós vemos, nós queremos fugir dela. Sabe uma coisa que acontece com os nossos irmãos que são perseguidos ao redor do mundo? Padres, glória a Deus pela sua vida. Sabe o que acontece com os nossos jurados? Eles não podem cultuar a Deus como eu e você podemos. Eles não têm acesso à liberdade de culto. Eles têm que cultuar muitas vezes em cavernas, em igreja subterrânea, e eles são ameaçados o tempo todo de morte. E sabe o que eles dizem para nós, que somos ocidentais? Olha, não orem para que acabe a perseguição não, porque a perseguição faz parte do processo. Ore para que nós tenhamos a capacidade de resistir, nós tenhamos a capacidade de prevalecer acima das nossas circunstâncias, acima da perseguição, acima dos nossos torturadores, acima daqueles que nos desejam o mal, acima daqueles que nos restringem. Orem para que nós tenhamos uma fé viva, que possamos estar tão firmados na nossa fé a ponto de entregar a nossa própria vida, se for necessário. Eles não pedem para passar com a perseguição, não. Eles entendem que o Evangelho, como Paulo fala, que as nossas tribulações nesse tempo presente, elas não são para comparar com a glória que há de ser revelada para nós. E que se nós vamos participar da glória de Cristo, que é a glória futura, dessa esperança, desse novo céu, dessa nova terra, a pátria celestial que nós vamos viver, nós também precisamos padecer dos seus sofrimentos. E o que é padecer dos sofrimentos de Cristo? Se nós o tempo todo... Bom dia, Deise. Se nós o tempo todo queremos fugir do sofrimento, nós queremos fugir das pressões, nós queremos fugir, nós somos fracos, porque nós somos construídos nessa perspectiva de que nós não podemos sentir dores, nós não podemos padecer tribulações, nós não podemos e nós não queremos sofrer. Mas a Bíblia diz para nós que nem Cristo rejeitou o sofrimento. Antes ele se ofereceu como um verdadeiro cordeiro mudo. Ele se ofereceu como um cordeiro mudo
pelos sofrimentos, pelos flagelos que ele sofreu na cruz, pela rejeição. A Bíblia diz que ele foi transpassado e ele não abriu a sua boca para reclamar, porque a perspectiva de Jesus era uma perspectiva eterna. Ele sabia que aquele sofrimento momentâneo ali ele ia passar. Nós não temos a capacidade de fugir do sofrimento. E como que nós seremos discípulos de Cristo? Fala para mim. De Cristo, se nós não queremos nos parecer com Ele. Pastor Anísio Rodrigues, glória a Deus pela sua vida, seja bem-vindo, querido. Então, meus irmãos, o livro de Hebreus está nos dizendo que eles morreram e não alcançaram a promessa. Eles foram frustrados na sua promessa. Deus deu para eles a promessa de uma nova terra e eles habitaram em terras ali onde eles não eram pertencentes e morreram na expectativa de uma pátria celestial. Hebreus capítulo 11. Eles não houve coitadismo. Ai, coitado deles, não receberam a promessa que Deus fez. Não, irmãos. E a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus 11 que Deus tem prazer de ser chamado Deus deles, porque eles morreram nessa expectativa. Eles exerceram até o último momento a sua fé. A fé deles estava na... Amém? Então, não somos coitadinhos. Não estamos aqui para... Ah, meu Deus, quanto sofrimento. Ah, meu Deus, e se a perseguição vier? Ah, meu Deus, e se o governo surtar e resolver prender todo mundo? Ah, meu Deus, e se resolverem fechar as igrejas? Ah, meu Deus, se resolverem perseguir os cristãos? Glória a Deus, que venha. Que venha a perseguição, que venha o sofrimento, que venha. Por quê? Nossa esperança está na nossa pátria celestial, que é Cristo. Quando Ele voltar e vier nos buscar, nossa vida nós não temos expectativas nessa vida. Nós não temos expectativas em nada daquilo que nós podemos construir, porque tudo é passageiro, nós não vamos levar nada dessa vida. A única coisa que nós vamos levar é a nossa fé. É a nossa fé, é a nossa esperança de que nós viveremos para sempre com Jesus. Amém? E se o nosso coração ainda está nas coisas dessa vida, ainda dá tempo da gente começar a refletir, começar a pensar, começar a organizar a nossa mente, pedir ajuda ao Espírito Santo. Qual é o Evangelho? Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Essa não era para ser uma manhã com uma palavra tão dura, mas é uma palavra real para nós. É o que a Bíblia está nos dizendo. Eles morreram na expectativa da promessa. E isso também vai acontecer comigo e com você. Vai acontecer. Porque Jesus nos fez uma promessa. Ele virá nos buscar. Então, nosso coração precisa estar nele. A nossa visão, a nossa expectativa, a nossa mente precisa estar em Cristo. Se eu estou com o coração nas coisas dessa vida, meu irmão, a Bíblia está dizendo aqui que esses homens que morreram na expectativa da promessa, eles não eram... O mundo não era nem digno de receber eles. Mas nós queremos fugir disso. Nós não queremos esperar a promessa de Deus acontecer. Nós não queremos... Se passar pela nossa cabeça, então, de que nós vamos morrer e a promessa não vai se cumprir, a gente entra em colapso. A gente entra em colapso porque nós não estamos preparados para isso. Nós não fomos... condicionados a essa ideia bíblica de que o sofrimento faz parte, de que a frustração faz parte, de que ser rejeitado faz parte. Está no Evangelho, o Evangelho de Cristo também, porque o Evangelho é isso. Amém? Vocês estão entendendo? Então, encerro por aqui essa aula. Amanhã a gente vai falar sobre... Nós vamos começar a falar sobre as menções da Nova Jerusalém no Antigo Testamento. Eu queria muito que você estivesse aqui comigo. Vai ser a partir das 8h30 da manhã. Eu acho que o Fabinho vai fazer uma live ainda hoje, falando sobre a quem nós temos dado ouvidos, que é o curso que ele está dando. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos, nesse dia, abrir o nosso coração para verdades espirituais que estão na Bíblia e que nós rejeitamos porque nós somos condicionados a uma cultura de um evangelho de prosperidade. Então, que nessa manhã seja uma manhã de nós rasgarmos o nosso coração e abrirmos a nossa alma para ouvir de Deus aquilo que Ele espera fazer de nós.
Que a nossa esperança seja a pátria celestial. Que a nossa esperança seja Jesus, que a nossa esperança seja o retorno de Jesus. Porque se isso for a nossa esperança, nós vamos trabalhar incansavelmente para que o mundo seja evangelizado. Nós vamos trabalhar incansavelmente para acelerar o retorno de Jesus. Nós vamos trabalhar incansavelmente para deixar tudo, deixar coisas, casa, pessoas, deixar expectativas para trás e seguir Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, um beijo no seu coração. E a gente se vê amanhã. Tchau, gente.